Olá, mais uma vez eu me coloco na tela do seu computador, no blog Articulando a Legalidade, para falar sobre o direito do consumidor, na série Direito do Consumidor em Minutos. Hoje nós iremos falar sobre 3 direitos básicos do consumidor. O primeiro direito seria o direito à informação, que para mim é o direito primordial do consumidor, é o direito à informação. O consumidor ele precisa ser bem informado sobre o produto e o serviço que ele está adquirindo, seja na qualidade, seja na composição do produto, seja no preço, seja nas condições de pagamento. O consumidor ele tem que ser bem informado. Quando o consumidor ele adquire um produto, o produto tem obrigatoriamente que vir com manual de instrução para informar o procedimento, como se usa aquele produto. O consumidor, quando adquire um remédio, a bula do remédio tem que estar clara, com linguagem clara e precisa para aquele consumidor, colocando ali os riscos, as contraindicações daquele remédio a ser ingerido pelo consumidor, na qualidade de paciente. Então, o consumidor ele precisa ser bem informado. Num financiamento, quando o consumidor ele paga por um financiamento de um veículo, por exemplo, ou de uma casa própria, ele precisa saber o valor das prestações, os juros que será cobrado. Quando o consumidor ele compra através de cartão de crédito, ele tem que pagar pelo preço à vista daquele produto e não pelo preço a prazo. Tudo isso o consumidor, o primeiro direito, o direito mais básico do consumidor é o direito à informação. Um segundo direito que eu acho importante para o consumidor, que está estatuído lá no artigo 6º também, é o dispositivo que diz que o consumidor ele tem direito de ir a juízo para modificar as cláusulas contratuais e rever as cláusulas contratuais quando a operação, aquele contrato, ele se torna oneroso para ele, ou por questões supervenientes à contratação que fez com que houvesse aí um desequilíbrio na relação contratual entre fornecedor e consumidor. O consumidor ele precisa estar em pé de igualdade, havendo um equilíbrio, uma equidade entre ambas as partes, fornecedor e consumidor. Então foi aí que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor ele quebrou o paradigma referente ao princípio pacta sunt servanda, ou seja, que o contrato ele antes faria lei entre as partes e teria que ser engessado, não poderia ser alterado. O Código de Defesa do Consumidor ele veio acabar com esta regra, com esta tese, e o consumidor ele pode muito bem ir a juízo e modificar as cláusulas contratuais. Um exemplo disso seria um plano do governo que aumenta os juros, e aí o contrato, os índices do contrato, juros, fazem elevar as prestações e o consumidor aí ele fica impossibilitado de continuar a pagar aquele contrato. No início da década de 2000, em 2001, havia diversas jurisprudências no Superior Tribunal de Justiça equalizando essa questão referente à modificação das cláusulas, porque naquela época havia os efeitos aí dos planos, do plano de governo, da inflação, da incidência de juros, e muitos consumidores foram buscar na justiça a modificação das cláusulas contratuais, revendo aí os contratos, que se tornaram aí excessivos por questões posteriores à contratação. E o outro terceiro direito que eu acho importantíssimo, que quase que vem atrelado a esse, é a facilitação da defesa do consumidor.
Por exemplo, o foro de eleição num contrato, se o fornecedor falar que o foro de eleição é do domicílio dele, a empresa, a pessoa jurídica que forneceu aquele produto, o consumidor pode muito bem propor a ação não no foro do domicílio desta empresa fornecedora de produto ou serviço, mas do seu próprio domicílio o consumidor pode propor a ação. Porque a lei deu essa prerrogativa ao consumidor dele poder ingressar com a ação no seu domicílio, para facilitar a sua defesa em juízo. E aí também está previsto nesse dispositivo também a possibilidade de inverter o ônus da prova. Porque em regra geral, quem alega um fato tem que provar. Só que no caso do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, seria o fornecedor do produto ou serviço que teria que provar que não deu causa ao dano ao consumidor. Ou seja, ele vai ter que provar que não foi responsável por aquele dano que o consumidor está alegando em sua ação judicial de indenização. Então, fica aí por hoje esses 3 direitos básicos do consumidor que, ao meu ver, são os mais importantes, que seria o direito à informação, segundo, a modificação e a revisão das cláusulas contratuais, que o consumidor tem esse direito, e terceiro, a facilitação da defesa do consumidor em juízo com a inversão do ônus da prova. Tá? Cabe aí ao fornecedor provar que o consumidor não tem razão. Não o consumidor provar o seu direito, mas o fornecedor provar que esse consumidor não tem direito. E também finalizando, o consumidor também tem direito à indenização por danos morais, se ele tiver um dano aí à sua honra, né? A sua honra subjetiva, tá? O consumidor ele pode ingressar com indenização por danos morais. O exemplo disso, muito comum, seria a inscrição do CPF e do nome desse consumidor, em cadastros de restrição ao crédito, como Sociedade de Proteção ao Crédito, Serasa, e o consumidor ser inscrito indevidamente por uma dívida que ele pagou e ser ali inscrito indevidamente, ou protesto indevido, também cabe aí ação por danos morais. Então fica aí o nosso comentário sobre o direito do consumidor, que nós estaremos falando durante esse mês de março para comemorar aí o mês do consumidor. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.